Oi, gente. Hoje acordei na hora de sempre, fiz o meu programa de rádio e na mesa do café eu li para Isabel, como sempre faço, quarta-feira sim, quarta-feira não, o meu artigo na página 2 do Estadão. O meu artigo está impresso lá na página 2, se chama Um Tostão Furado de Fumo Podre. E nesse artigo eu trato do grande fumo podre que é o Estado de Direito no Brasil, esculhambado pelas bagunças, pela subversão institucional. Mal sabia eu que eu ia ter ao longo do dia vários exemplos disso. Logo cedo, eu abri meu comentário na rádio, pretendi abrir esse vídeo na hora do almoço, hora que eu sempre gravo, né? Sobre a derrota fragorosa que a oposição de esquerda teve na votação do primeiro turno da Câmara dos Deputados. Ia mostrar exatamente isso, o isolamento da esquerda, o distanciamento da esquerda do cidadão, do eleitor, e a derrota, né? Uma derrota para o governo, para alguns deputados que votaram na reforma por acreditarem nela, mas ao chegar ao jornal eu recebi logo a notícia de que a juíza Carolina Lebos, da Vara de Execuções Penais de Curitiba, havia aceitado um pedido da defesa de Lula e da Polícia Federal de tirá-lo lá daquele departamento público, né, uma repartição pública de polícia, cuja rotina é atrapalhada há 1 mês e 4 dias pela presença do ex-presidente Lula lá numa sala que servia normalmente para hospedagem de agentes da Polícia Federal. A juíza aceitou, né, e mandou o Lula para São Paulo, como pedia, né, a defesa, e a Polícia Federal também aceitava. O juiz corregedor de presídio de São Paulo encaminhou então o Lula para o presídio 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba. O Dória, lá da China, já mandou um recado. Olha, o Lula vai ser tratado como um preso comum e quem sabe até começa a trabalhar, o que eu acho justo, porque o Lula tem trabalhado muito ultimamente. Nunca trabalhou na vida, mas lá na cadeia recebe todo dia muita gente, manda no partido, etc, etc. Mas eu sabia desde o começo que essa farra não ia durar. Eu sabia desde o começo que está na hora do Lula ir para a cadeia, mas que ninguém tem peito de mandar o Lula para a cadeia no Brasil. Bom, eu sabia que o Supremo Tribunal Federal ia ser mobilizado e ia impedir essa transferência. Ia manter o Lula na sala de Estado-Maior que o Moro lhe reservou lá no prédio da Polícia Federal, em Curitiba. De qualquer maneira, eu gravei um vídeo bem mais cedo, né, logo depois do meio da tarde, 5 horas da tarde, não foi no meio da tarde, quando fui interrompido pela notícia que a Isabel me deu de que por 10-1 o Supremo tinha proibido a transferência. Bem, aí eu assisti uma das maiores vergonhas, não só do Judiciário e do Legislativo, mas das instituições da República Brasileira. Porque, veja bem, Lula está preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com votos de um juiz e 7 desembargadores e ministros em 3 instâncias, que era uma concessão pedida pelo Toffoli e pelo Gilmar Mendes como grande consideração ao Lula, e agora eles não querem nem mais saber disso, porque agora já voltaram àquela teoria do trânsito em julgado, né? Pois bem, aí a defesa do Lula apelou. Apelou para a juíza Carolina Lebos ou o juiz corregedor de São Paulo? Não. Apelou para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Curitiba, que é a segunda instância das condenações dele? Não. Para o Superior Tribunal de Justiça? Não. Ele apelou para o Supremo Tribunal Federal? Não. Ele apelou para Gilmar Mendes. Mas olha só que absurdo. A defesa do Lula apelou para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que não é bom caráter, mas também não é um bobo, passou isso para o Toffoli, companheiro dele, com quem ele é mancomunado, mas o Toffoli passou para o Edson Fachin, o relator da Lava Jato, que convocou o plenário. 10-1 contra a transferência. 10-1 porque o Marco Aurélio Mello, que sempre votou
contra, né, alguma coisa, o Marco Aurélio Melo, que sempre foi o voto discrepante, normalmente o voto derrotado, resolveu ser derrotado numa postura honrosa. Afinal de contas, primeiro, esse acesso do Lula ao Supremo é absurdo. O Lula só recorre ao Supremo. O Supremo chegou a um tal estágio que o meu amigo Josias de Souza, na TV Gazeta, disse hoje que vai mudar de nome de STF para STL, o Supremo Tribunal do Lula. E é verdade. É isso mesmo. O Lula usa à sua disposição um juiz do Supremo, que é o Gilmar Mendes. Através dele chega a um juiz do Supremo que sempre foi protegido pelo PT, desde estudante, Dias Toffoli, com a ajuda de Gilmar Mendes. É o trio terrível, né? O trio solta Lula, né? Pois bem, ou melhor, o trio Lula livre, né? Pois bem, aí fiquei sabendo de mais detalhes lendo o noticiário depois que a Isabel me deu esse aviso. Por exemplo, o noticiário dizia que o Rodrigo Maia fez um acordo com o PT e o Centrão, ou seja, o Centrão também está empenhado em proteger o Lula e até em soltar o Lula, para que se interrompesse a sessão de votação do segundo turno na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o assunto de maior interesse da população brasileira no momento. Quando a reforma da Previdência passar definitivamente, pode ser que o mundo passe a ver o Brasil com outros olhos e que a economia do Brasil possa voltar, mesmo que lentamente, e que o desemprego possa acabar. No entanto, a votação do segundo turno da reforma da Previdência foi interrompida para que os deputados do Centrão e do PT fossem ao Supremo, pressionar o Supremo e conseguir o resultado que o Supremo terminou lhes dando. 10-1. 10-1. Agora, veja como o Supremo e a Câmara dos Deputados, ou melhor, o Congresso, estão dissociados do povo brasileiro. A Câmara fez uma votação que reflete a vontade do povo com a reforma da Previdência, deu uma surra tão grande na esquerda, que a esquerda perdeu completamente qualquer razão para alguma coisa. Agora, na hora de apelar pelo Lula, a esquerda volta a ter legitimidade e convence o Rodrigo Maia, que nunca foi flor que se cheire, que é o Botafogo do propinoduto, né, da Odebrecht, portanto, suspeito na Operação Lava Jato, portanto, inimigo da Operação Lava Jato, portanto, inimigo da justiça verdadeira brasileira. Então, eu resolvi propor a esse mesmo Congresso que nós talvez pudéssemos considerar esta quarta-feira, 7 de agosto, como, em primeiro lugar, o Dia Nacional da Vergonha institucional. Também não se houve um movimento do Jair Bolsonaro eleito por 78, praticamente, milhões de cidadãos brasileiros aptos a votar. Então, o Poder Executivo não turgiu nem mungiu. Você pode dizer, não, ele não está nas atribuições dele, então não está na sua definição de bagunça institucional, de subversão, né? De qualquer maneira, eu tenho certeza que se ele não se pronunciou, foi por covardia, foi por falta de noção e foi, sobretudo, porque está empenhado em garantir, junto ao Toffoli, a blindagem que o Toffoli já deu para o primogênito dele, Flávio, no processo da ALEGE, Assembleia Legislativa do Rio, a questão lá do Ministério Público e das verbas mal administradas por um sujeito chamado Fabrício Queiroz. Aliás, neste dia histórico, que é hoje o Dia da Vergonha, temos outra vergonha, que é o fato do senhor Fabrício Queiroz ter sido flagrado pelo COAF e, por ter tido a proteção de Flávio e Jair Bolsonaro, está sumido sem se apresentar ao Ministério Público. Então eu quero chamar a atenção para você deste dia em que a esquerda, a oposição, que não é oposição, que se diz resistência, ter sido esmagada por uma votação acachapante no primeiro turno da reforma da Previdência, 379 votos, e no segundo turno, com 370 votos, sendo necessários 308. Com uma votação de apenas 100 e poucos deputados comprometidos com a negação da reforma da Previdência,
a respeito da qual a esquerda e a dita resistência não tem nenhum programa, nenhum plano. Então, neste momento em que de 13 milhões de brasileiros penam com o desemprego, estão na rua, dormindo nas calçadas, sem ter dinheiro para comprar um pedaço de pão, para tomar um café, esses brasileiros estão sendo abandonados para que o Centrão e o PT se unem naquilo que o meu amigo Modesto Carvalhosa chama de Central Única da Corrupção e vai marchando ocupar, saindo do Congresso, que ocuparam sem número, porque eles perderam uma votação histórica, né, com uma larga margem, para atravessarem a Praça dos Três Poderes, invadirem o Supremo e conseguir do Supremo essa suprema ignomínia, esse supremo vexame. O Luiz Inácio Lula da Silva é um bandido, um ladrão condenado, um lavador de dinheiro reconhecido em 3 instâncias por 8-0. E aí merece uma consideração especial, de tal forma que joga no lixo o conceito mais importante de qualquer democracia que se preze, que é a igualdade de qualquer cidadão perante a lei. Eu hoje, daqui desse contato que eu tenho com você, manifesto o meu repúdio, a minha vergonha, a minha indignação contra os 3 poderes da República que se deixam escravizar e se transformam em puxadinhos do Lula livre e de um preso comum por banditismo comum, por crime comum. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.